Oi, galera, tudo bem? Meu nome é Pamela Araújo, sou professora de língua portuguesa do Colégio Cosmorama e vim aqui especialmente falar para o pessoal do oitavo, sobre mais um tópico da nossa linguagem, do nosso primeiro bimestre, para que vocês não fiquem perdidos e que eu consiga ter esse contato com vocês, mesmo que seja através de vídeo, E eu tô morrendo de saudade, espero mesmo que a gente possa se encontrar em breve, porque eu já não tô aguentando mais ficar sem vocês perto de mim, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o emprego do hífen. O emprego do hífen, E só que antes de entrar no emprego do hífen, eu quero relembrar com vocês 3 pontos importantes que a gente trabalhou lá em formação e estruturação de palavra. Lembra que eu falei sobre desinências, morfemas, sufixos, prefixos? Hoje eu só quero relembrar com vocês 3 pontos importantes da palavra, que é o prefixo, o sufixo e o radical. O prefixo é a partícula que vem antes do radical. Ou seja, se eu tenho a palavra empoderada, a palavra ponderada, a partir do momento que eu coloco o em, ela já tem aí um prefixo. Então, o prefixo é a partícula que vem antes do meu radical, para a formação de uma palavra nova. O sufixo é aquela partícula que vem depois. Por exemplo, se eu falo assim, florescer. O ecer, ele vem depois do radical flor. Então, é um sufixo, tá? Então, a partícula que vem depois do meu radical é um sufixo. E o que é um radical? O radical é a partícula da palavra, é como se fosse a palavra primitiva, que através desse radical, podem surgir outras, Igual a palavra flor. Flor é radical. Só que eu posso colocar floricultura, floresta, florista e por aí vai. Então, eu sei que a minha partícula menor, que é o radical da palavra, eu posso trazer outras palavras através dela, tá? Na estrutura e formação das palavras, falamos sobre eles, sobre morfemas, desinências, composição e derivação. E na composição, focamos e diferenciamos aglutinação e justaposição. Na maioria das palavras que sofrem alterações, quando aplicamos a aglutinação e justaposição, temos o hífen presente. O que eu quis dizer com isso? O hífen ele já parte desse princípio que nós tratamos lá em formação e estruturação de palavra. Porque, por exemplo, na palavra pé de moleque, eu utilizo o hífen e dentro desse contexto eu já trago para essa formação, Já trabalho a formação e a estruturação de palavra também. Na página 52 do livro de vocês, a gente tem algumas regras do hífen que eu falei um pouquinho na videoaula que nós tivemos no Zoom na semana passada. E aí, o que acontece? Essas regras são totalmente importantes para que você consiga utilizar o hífen, na vida, assim, para você poder saber mesmo e atualizar a sua linguagem. Aí temos para separar as sílabas, que a gente utiliza, para ligar o pronome oblíquo ao verbo nos casos de mesóclise e ênclise, esperá-lo, ofertar-lhe, obedecer-me, dá-lo-ei. Que eu falei com vocês dessa letra B, eu expliquei que a gente tem a mesóclise, próclise e ênclise, mas nesse caso aqui a gente só utiliza mesóclise e ou ênclise. Para unir vocábulos formadores de substantivos ou adjetivos compostos, em que o primeiro elemento seja um substantivo, adjetivo, verbo ou numeral. Aí temos de exemplo, tenente coronel, saci pererê, tia-avó, franco argelino e por aí vai. Nas palavras compostas que indicam adjetivação pátria ou derivações de topônimos, com ou sem elementos de ligação, rio-grandense do norte, sul-africano, franco-argelino e por aí vai. Então, são aqueles ligados à pátria. Letra E. Em compostos formados por palavras iguais ou quase iguais, sem elementos de ligação, pisca-pisca, zum-zum, esconde-esconde. F. Nos compostos que designam nomes de animais ou plantas, com ou sem elementos de ligação. Exemplo, sabiá, laranjeira, pimenta do reino e perrosa. G. Nos compostos quando entre os elementos houver emprego de apóstrofo, cobra d'água, mãe d'água, mestre d'armas, etc. E aí, esses são os casos em que eu utilizo o hífen. De A a G.
Então, é importante que vocês gravem essas regras para que vocês levem isso para a vida de vocês. E aonde a gente não deve usar? Letra A. Em certas palavras que perderam a noção de composição. Pontapé, girassol, barlavento, paraquedas. Na página 53, letra B. Em compostos que apresentam elementos de ligação. Pé de moleque, mula sem cabeça, pé de valsa, dia a dia, ponto e vírgula, língua de sogra, prato do dia. Ou seja, essas palavras utilizavam hífen e conforme mudou, né? Conforme teve aí a reforma ortográfica, né? Eles tiraram os hífens dessas palavras. Então, a gente não utiliza mais, tá? Tudo regra. Temos as exceções aí. Tem um quadrinho bem destacado escrito exceções. Palavras com uso consagrado permaneceram separadas por hífen. Arco da velha, mais que perfeito, a queima-roupa, pé de meia. Então, essas palavras permanecem com hífen. Letra C. Em compostos de base oracional. Exemplo, bicho de 7 cabeças, Maria vai com as outras, Deus nos acuda, faz de conta. Então, no livro de vocês, a gente tem essas regrinhas que vocês precisam também fixar, tá? 54. Os prefixos e o hífen. Nos prefixos terminados em vogal diferente da vogal que inicia o segundo elemento, o hífen não será usado. Ou seja, quando eu tenho duas palavras e, por exemplo, na palavra autoestima, auto antigamente, quando a gente utilizava a palavra auto, ela tinha o hífenzinho lá. Só que ela foi retirada, então auto termina com O e estima começa com E. A partir do momento que eu tenho essas duas letras, essas duas vogais diferentes, elas não utilizam mais o hífen, elas juntam. Então fica autoestima junto, tá? Em palavras cujo segundo elemento se inicia por H, o hífen será usado. Antigênico. Na palavra antigênico, eu sou obrigada a usar o hífen porque a minha segunda palavra, que é higiênico, ela tem o H. Então, palavras que são secundárias e iniciam com H, eu tenho que utilizar o hífen, tá? Prefixos terminados em vogal e o segundo elemento por R ou S, o hífen não é empregado e as letras são duplicadas, ou seja, autorretrato. Eu tenho auto e tenho retrato. Esse auto vem de uma formação, não alto de altura, mas o alto de alguma coisa, né? Automóvel, autoestima, autoestímulo. Então, assim, esse auto, por ele terminar em O e a palavra retrato iniciar em R, eu tenho que duplicar esse R, porque isso só vai acontecer nas palavras secundárias que tem R e S. Então, eu duplico essas consoantes. Então, vai ficar autorretrato com 2 R's sem hífen e ultrassom com 2 S's sem hífen, tá? Nas palavras em que o prefixo termina com a mesma vogal que se inicia o segundo elemento, haverá hífen. Micro-ônibus, micro-ondas. Aí eu já tenho hífen, porque eu tenho duas vogais iguais, então eu tenho que separar por hífen. Palavras que terminam com consoante igual a que inicia o segundo elemento, haverá hífen. Super romântico. Aqui, por eu ter essas duas palavras, super e romântico, com classificações diferentes, eu tenho que utilizar o hífen para separar, porque eu não tenho como duplicar o R, senão ia ficar 3 R's. Então, eu teria que utilizar o hífen para poder separar essas duas palavras, tá? Com prefixo re, o hífen não será empregado quando o segundo elemento iniciar com a vogal E. Então, vai ficar reeditar, reescrever e reerguer. Eu vou ter que duplicar a letra E, porque automaticamente eu vou ter que colocar o prefixo re no início, tá? Com prefixo co, o hífen não será usado quando o segundo elemento se iniciar com a letra H. Temos aí o coabitante, que agora se torna coabitante sem H, tá? Então, a gente tem, neste caso, quando a gente junta essas duas palavras, o coabitante, ela vai perder o H, porque aí tem as duas vogais ali, tá bom? Então, assim, eu espero que eu tenha tirado um
pouquinho dessas dúvidas de vocês, que vocês consigam se adaptar, né, a essas regrinhas do H, que é importante para a gente levar mesmo para o nosso conhecimento como aluno, para a vida. Deixei para vocês, eu não sei se vocês se recordam, mas eu vou relembrar aqui. Temos aí a pesquisa que eu pedi para vocês fazerem isso no caderno, tá? Que se encontra na página 54. E temos os exercícios que eu também coloquei da página 55 à página 61, tá? Então, eu preciso que vocês façam esses exercícios para a gente poder tratar, tá bom? Então, a gente se vê na aula do Zoom. Espero que vocês consigam tirar essas dúvidas, né? Sanar essas dúvidas que vocês têm e que a gente mantenha esse contato. Vocês podem me falar pelo WhatsApp, podem falar comigo por e-mail, pelo Google Class, que eu estou disponível sempre para vocês, tá bom? Fiquem com Deus, bons estudos!